galera, tudo bem? Eu tô com voz de Além da Mesada, né? Você já se escutou Além da Mesada? Já escutei. Muito bom. Mas é porque se fala e é porque eu tô com um convidado hoje. E eu tô bem feliz porque finalmente eu conheci um dos meus meninos. Se vocês me seguem lá no Instagram, eu sempre falo dos meus meninos, um grupo que a gente fez no Legado Jovem. Se vocês não conhecem, se vocês não me seguem ainda no Instagram, dá uma olhada. Vou deixar o arroba aí na descrição do vídeo depois. Mas eu tô aqui hoje com o João Simões, ou o Desbravando o Mercado, que é o arroba dele. João, super obrigada. Tô muito feliz de finalmente a gente se conhecer. Eu que agradeço. Foi um encontro meio que nada a ver, meio do nada. No Instagram, mas é um sinal de mais uma coisa que tanto o João, quanto o Jovem, quanto nós como grupo, também atingimos um pouco do nosso objetivo, né, João? Vocês vão perceber, acompanhando lá nos stories do Legado Jovem, que a gente sempre buscou isso, que a gente vai alcançar agora, no dia de amanhã, na terça-feira. Obviamente, eu não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas a gente vai realizar um sonho que desde o início a gente batia muito na tecla e a gente vai realizar, porque e aí agora que a gente vê que não tem muito essa questão de classe social. Se você vai atrás do que realmente você quer, do que você realmente almeja, você alcança um dia, independente das circunstâncias. Muito legal, mas João, vamos começar do começo. Vou te apresentar. Então você é o João Vitor Simões, é isso, João? Isso, João Vitor Simões de Souza. João Vitor Simões de Souza. E João, quantos anos você tem mesmo agora? Hoje eu tenho 18, mas faço 19 dia 22 de fevereiro. Então tá chegando. Ixi, tá velho, hein, João? Tá velho. Ai, tá pesando aqui? Tá pesando já tenho cabelo branco. Ixi, Maria, tá grave. Mas é assim, galera, vocês sabem que eu falo aí de educação financeira de crianças e jovens, e eu gosto muito de estar perto de gente jovem, perto de gente que tá indo atrás e tal, e tá buscando seus objetivos, e o João é um desses caras. E eu fico muito feliz de estar perto dele e trazer ele aqui para conversar com a gente, porque o João também lá no canal dele, no Instagram, fala muito, especialmente sobre fundos imobiliários, que é uma coisa que ele acabou se especializando, mas o que eu acho mais legal é de mostrar como um jovem, por interesse próprio ou por estímulos que vem, a gente vai conversar melhor no caso dele quais foram, que podem ir atrás e conseguir se desenvolver e se formar mais inteligente financeiramente. Então, João, conta aí do começo, como é que era quando você era pequenininho, você tinha mesada, as pessoas falavam de dinheiro abertamente na sua família, como é que é? Conta aí dessa parte. Então, desde muito pequenininho, eu sempre fui educado financeiramente pelos meus pais. Não era aquela coisa de pegar o dinheiro e investir, obviamente, mas era de, eu vou te dar esse dinheirinho aqui todo mês, você tem que administrar de forma que você curta esse dinheiro durante todo o mês. E no meu caso, na verdade, eu sempre fui muito mão de vaca, então eu sempre guardava pro mês seguinte, enfim. Então eu sempre fui educado financeiramente, mas nunca fui envolvido em um ambiente em que só se fala de dinheiro, né? Hoje eu tenho uma realidade muito diferente da que eu tinha há muitos anos atrás. Hoje o meu dia a dia é praticamente dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que é tabu pra muita gente, né? Dinheiro. Bastante. Só que é uma coisa muito natural que a gente tem que saber lidar isso no nosso dia a dia. Então, respondendo a pergunta, sempre fui educado pelos meus pais, principalmente pelos meus avós nunca tiveram uma educação financeira, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, mas meu pai sempre teve. Meu pai é um cara que veio de comunidade, não tinha condição nenhuma financeira e hoje tem aí a possibilidade de proporcionar uma vida boa para todos os filhos, no caso eu e meu irmão, e para minha mãe. Minha mãe hoje não trabalha, então ele consegue bancar a casa toda e a gente mantém a qualidade de vida. Então percebe-se que meu pai tem educação financeira, mas não veio do meu avô e da minha avó. Uhum. É uma coisa que ele foi construindo e foi me passando isso tudo, tanto ele quanto a minha mãe. Legal. E uma coisa que eu tento fazer muito aqui no canal, João, é contar estratégias de como as pessoas podem fazer se elas não sabem. Então, já que você tá falando que foi educado financeiramente, conta um pouquinho como é que era. Vocês falavam isso durante as refeições, era no momento das compras. Como é que acontecia? E para as pessoas também terem ideias de como elas podem fazer na casa delas. Então, no caso da questão da mesada, que foi, acho que o início ali da educação financeira na minha vida, eu pedia pra minha mãe sempre um dinheirinho pra comprar, por exemplo, um lanche na escola, uma balinha aqui, ou queria ir no cinema, enfim. Então eu sempre pedia um dinheiro pra ela.
E aí ela conversou com meu pai algumas vezes e eles decidiram dar a mesada pra mim. Na época era, sei lá, R$50, R$40, que era um dinheiro na época. Hoje R$40, hoje R$40 não é nada. Só que... Pô, pra mim é, hein? Se quiser me dar 40. Só que aí é verdade, tô brincando. Foi de mesada em mesada. E aí às vezes eu gastava um pouco mais do que eu devia. Ou então gastava logo os 40 de vez. E aí falava, pô mãe, não tem mais. Aí ela sempre me dava aquela lição, ó... Isso é o que você tem no mês, então você tem que aprender a sobreviver com isso no mês, enfim. Então foi basicamente assim que começou tudo. Foi com a mesada ali dos meus pais. Entendi. E você era privado de algumas coisas? Por exemplo, eu quero muito esse brinquedo, essa coisa, esse celular novo e tal. Você precisava esperar pra ganhar essas coisas? Você tinha que comprar com a sua mesada? Como era? Então, eu nunca fui de pedir muita coisa. Eu nunca gostei de pedir nada a ninguém. Né? Nunca gostei de pedir nada pro meu pai, até hoje eu odeio pedir coisa pra ele, pra minha avó. Cara, eu tô sentindo que vai rolar uma inveja. Por quê? Imagina o tanto de pai vai falar, ô filhão, por que você não é assim? Eu nunca gostei de pedir nada pros meus pais. A única coisa que eu pedia pra minha mãe quando eu era criança era uma conta no Facebook, porque era bombado na época e todo mundo tinha. Então eu queria ter conta de Facebook e tal, mas eu nunca fui de pedir nada, só em Natal, aniversário. Então eu sempre pedi alguma coisa que eu não teria condição de comprar com a minha mesada. Então, por exemplo, na época um PlayStation 2, eu gostava bastante, sempre gostei de videogame. Então, pedia pra minha mãe, pro meu pai e tal. Eles sempre conseguiram me dar tudo que eu pedi. Então, foi mais ou menos assim. Eu Entendi. nunca... Pode continuar. Imagina. E, João, quando você começou a investir, se interessar por estudar esse setor e tal, da onde vinha o dinheiro? Era da própria mesada que você começou a investir ou não? Então, meu pai, ele desde que eu nasci, ele sempre colocou um pouquinho todo mês pra caso eu tivesse que pagar a faculdade. Então eu tinha um dinheiro acumulado no momento que eu comecei a investir, né? No caso, no início do ano passado, eu tinha um dinheiro. Só que esse dinheiro, como eu vou fazer a faculdade e a faculdade é particular, eu vou utilizar o dinheiro pra pagar a faculdade. Só que a lição que eu tive com todo esse momento, com esse dinheiro proporcionado pelos meus pais, foi muito maior. Então, o dinheiro que eu ganho hoje é fruto do meu trabalho. Só que o dinheiro que eu comecei a investir foi fruto do trabalho do meu pai. Todo mês ele ia colocando um pouquinho ali, era R$200, R$150 por mês. Uhum. E acumulei um patrimônio, um certo patrimônio, nunca foi muito. E aí comecei a investir com aquele patrimônio. Só que eu fui acumulando dinheiro, principalmente a partir do início ali de 2020. Muito legal. E, João, essa coisa que você está falando aí do dinheiro que seus pais guardaram para você, é uma pergunta que é muito comum, que os pais fazem. Se eu guardar dinheiro, se eu investir dinheiro para uma criança desde pequenininha ou desde certa idade, vai chegar um momento que ela vai ter uma quantidade lá. O que eu faço depois que ela atingir 18 anos? Como é que foi no seu caso? E me fala se você considerou ideal. Seus pais te falaram assim, agora esse dinheiro é seu, essa conta é sua, vou transferir para você, enfim... Ou como foi? O que aconteceu? Então, no início do ano passado, eu fui para uma reunião com meu pai. Na época, ele teve uma reunião com o assessor de investimentos da XP. E aí eles começaram a conversar sobre e eu me interessei bastante. Só que eu não tava entendendo nada que eles estavam falando lá. Só que meu pai nunca pegou e falou, João Vitor, esse dinheiro aqui é seu, agora você vai decidir o que você vai fazer com ele. Até porque até esse momento eu não tinha educação financeira. Então se eu pegasse aquele patrimônio, eu ia gastar em alguma coisa. Então eu comecei a me interessar sobre, e aí eu pedi pro meu pai, falei, pai, o dinheiro que tem na minha conta, você deixa eu transferir para uma corretora para começar a investir e tal. Ele já tinha noção, sabia de todas as seguranças e tal, me direcionando sempre ali pro caminho certo. Tá. Então, peguei aquele dinheiro, pedi pros meus pais, falei, pai, deixa esse dinheiro na minha mão que eu quero aprender a investir. Isso vai agregar valor pra mim, pra minha vida, enfim. Uhum. E tá agregando, né? Uhum. Isso a gente vê o reflexo agora. Mas foi basicamente assim. Entendi. Você faria assim com seus filhos também? Assim, tá bom, eu tenho 18 anos, se ele me pediu, eu entrego pra ele? Ou era só porque você passou essa segurança pros seus pais que você estava interessado, que você era responsável, se estudava o assunto? Então, acho que essa pergunta... eu não tenho... porque não tem como eu responder essa pergunta, eu acho, porque eu nunca tive um filho. Então, não tem como eu dizer assim, por exemplo, eu coloquei 30 mil na conta do meu filho. Pô, será que eu daria esses 30 mil na mão dele pra ele investir? Não sei, vai depender muito do momento de vida dele, do perfil dele. Pô, será que ele é um cara que tem uma cabeça? Será que se eu der esse dinheiro na mão dele, ele vai gastar tudo ou vai investir? Então, o que eu faria se eu fosse pai hoje,
tivesse um filho com certo patrimônio. Eu ia liberando de pouquinho em pouquinho, ou então eu ia direcionando, igual meu pai me direcionou, começar a levar para reuniões com assessores, começar a mostrar, meu pai me deu o livro do primo, começou a me apresentar as lives, os desafios. Então meio que ele já estava me colocando dentro desse mundo, Entendi. né? Me direcionando pro caminho certo, e aí eu só fui acompanhando e ele liberando de pouquinho em pouquinho. Então, se eu fosse pai hoje, eu faria isso. Eu tentaria trazer o meu filho para o meu lado, né? Porque eu sei que tem muito pai que afasta cada vez o filho. Não vou te dar isso aqui, não vou te dar aquilo ali, vou te restringir disso, daquilo. Então, acho que eu traria ele pro meu lado, começaria a ensinar ele. Meu irmão hoje, eu acho que isso é um exemplo. Meu irmão hoje tem 9 anos e ele me pede para trabalhar comigo, né, para investir o dinheiro e tal. Então, quando você traz a pessoa pro seu lado e começa a mostrar os benefícios de fazer aquilo que você faz, eu acho que isso torna o processo muito mais fácil, muito mais simples, e eu acho que teria menos problema nesse sentido. Entendi. Pra gente finalizar, João, pra eu parar de te alugar aqui, conta se você pudesse fazer alguma coisa diferente de que aconteceu com você, ou que você pensa em fazer diferente, eventualmente, se você tiver filhos um dia, o que você pretende fazer? Começar mais cedo, falando mais no assunto, ou fazer igual seus pais fizeram com você? O que você imagina aí? Então, infelizmente hoje, o sistema de educação no Brasil não é o que deveria ser, né? A educação financeira, infelizmente, está por fora de 90% das escolas, né? Eu sei disso porque eu estudei numa escola particular, uma escola que relativamente não era barata e não tinha educação financeira até o ano retrasado. E a educação financeira é muito superficial o que passam nas escolas, né? Então, eu acho que foi aquilo que eu falei, trazer o filho para um ambiente, começar a mostrar a realidade de 90% das pessoas hoje no planeta, né? E mostrar a ele que ele pode tornar esse cenário diferente, obviamente, pro positivo, eu acho que seria isso que eu faria. Porque muita gente também fala de começar cedo, mas infelizmente a gente não tem uma realidade igual para todo mundo no Brasil. Então, eu falar que, eu sou um moleque rico, por exemplo, eu falar que começar cedo e falar isso para um moleque que não tem tanta condição financeira, não é a mesma coisa. Infelizmente, hoje, a gente tem muita desigualdade social. Então, o começar cedo é muito relativo. Eu me considero começar cedo. Eu comecei com 18 anos e estudo todo dia muito. Então, acho que o começar cedo é relativo. Mas é só uma ressalva, João, que você está falando sempre da parte de investir, né? Sempre quando você fala educação financeira, eu vejo que você associa a investir, a ideia de investir. Mas a gente pode também falar de outras coisas, né? A gente pode ensinar a negociar, ensinar a pedir desconto, ensinar o que é cartão de crédito, a lidar com a prazo, o que é, em todas essas outras questões que a gente pode também falar com a criança que pode ser antes de investir até, como você falou com seu irmão, né? Isso. Que ele pede pra você não só investir, mas ele fala, posso trabalhar com você, posso aprender com você, que já é um estímulo ali que ele tá vendo, né? Sim, com certeza. Eu falo muito de investir porque é muito a minha realidade, né? Hoje, todo dia, eu tenho amigos que só falam de investimentos. Tô num mundo que o que me rodeia é investimentos, é dinheiro, enfim, então acaba que eu trago muita coisa para o investimento. Mas a educação financeira em si, eu acho que o quanto antes melhor, né? Eu acho que o quanto antes melhor, até porque a gente tem que educar na base, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos a cuidar do dinheiro, a lidar com o dinheiro. Uma coisa que é muito importante é ensinar ao dinheiro trabalhar por eles e não eles trabalharem pelo dinheiro. Então é uma coisa muito simples, a gente tem até o livro do Priminho, eu li, eu gostei bastante particularmente. Então, eu acho que... Vou deixar a análise do livro do Priminho aqui na descrição do vídeo, depois vocês não conhecerem o livro, se quiserem saber a minha opinião, vou deixar aqui embaixo. Então, acho que é uma coisa muito importante. E aí, só de ressalva, indicar um livro para crianças, né, além do Priminho, é o Pai Rico, Pai Pobre, que foi um livro que mudou minha realidade, mudou meu pensamento pelo dinheiro. Consegui diferenciar o que é uma pessoa pobre, o que é uma pessoa rica, o que o rico faz para ser rico, o que o pobre faz para ser pobre, financeiramente, obviamente. Então, acho que esse discernimento, a gente proporcionar esse discernimento para os nossos filhos, sobrinhos, irmãos, enfim, crianças, de fato muito importante. Muito legal. João, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso para você. Você sabe que não só aqui nesse momento, hoje, nesse encontro, mas a vida toda você pode contar comigo. O João é um dos meus meninos. Eu chamo dos meus meninos. E aí é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer outros dos meus meninos,
fica ligado aqui, se inscreve no canal pra acompanhar tudo. E muito obrigada mais uma Eu que vez, agradeço, João. Luísa. Valeu, gente. Até a próxima.